sou Antônio Esteves, eu me formei na PUC em 2007 e eu trabalho com prevenção e combate a incêndio desde 2011. Não é tanto tempo, mas é bastante tempo também ao mesmo tempo, né? Eu vou começar aqui com vocês, pessoal, mostrando um PowerPoint que eu fiz aqui para a gente seguir. O que é que eu pretendo? Falar rapidamente de tudo que envolve o projeto de combate a incêndio, da perspectiva da gente arquiteto, como que funciona a questão da regularização dos edifícios, como que a gente atua nessa área e o que tem nessa área para mexer. Então, vamos começar aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aí, se tiver dando algum problema, vocês me avisem, por favor. Beleza. Opa. Ixi, mano. Isso aí. Eu e o Fabiano Murad, a gente se formou na PUC. Eu formei em 2007, o Fabiano se formou em 2008. A gente trabalha junto com prevenção e combate a incêndio desde 2015. Eu trabalhei em outras firmas de engenharia e o Fabiano, inclusive, trabalhou na mesma, né? Que era exclusivamente fazia projeto de prevenção e combate a incêndio. Hoje a gente tem a nossa empresa, a gente trabalha desde 2015 e a gente atende basicamente setor industrial, atacadista e alguma coisa de condomínios, de apartamentos. Vamos lá. A segurança contra incêndio, aí, né, essa área do conhecimento é relativamente nova, né? A abordagem acadêmica data do início do século XX. Então, assim, tem muito campo ainda para a gente estudar. Quem regula e quem está junto quem cuida dessa parte no mundo, vamos dizer assim, são esse pessoal que está ali, ó, poder público, seguradoras, essas associações e entidades, elas são mais comuns fora do Brasil, que são associações de pesquisa para a questão de incêndio, essas entidades que são as entidades geralmente certificadoras de materiais, tanto materiais de construção quanto materiais exclusivos para prevenção e combate a incêndio, né, dos sistemas. No caso, a segurança contra incêndio, isso eu faço essa diferenciação aqui no começo, só porque tem essas duas vertentes que trabalham juntas e é bom a gente entender bem por que elas existem e a quem que elas servem, né? Tipo assim, ela tem os objetivos básicos da segurança contra incêndio é evitar perda de vidas, né, que é óbvio, e perda de bens. Aqui a gente está dizendo assim, que evitar perda de vidas é o objetivo de cuidados em posição do poder público. Quem vai regular uma lei que diz que tem que existir prevenção e combate a incêndio é o poder público, né? Ele atua a partir de um conjunto de normas e leis por ele elaboradas, tendo por interesse e obrigação proteger as pessoas. A questão dos bens, né, a perda de patrimônio, ela é da preocupação do dono, do proprietário e das seguradoras. E normalmente, quando a gente que trabalha, por exemplo, com o ramo industrial atacadista, esse pessoal, eles têm seguro de tudo. Eles não podem, e principalmente industrial, que é o tipo de atividade que funciona 24 horas por dia. Então, se eles têm algum acidente, alguma coisa com incêndio, além do risco, né, para a vida, tem o risco do patrimônio, que é o que ele tem ali, o maquinário dele, o que ele usa para produzir, se deteriorar, e nessa ele perde a capacidade de produção da indústria, por exemplo. Então, geralmente, eles asseguram essas questões. Para surpresa de ninguém, a parte da prevenção e combate a incêndio que é mais desenvolvida é essa parte que envolve as seguradoras, né? E a proteção de bens. Por isso que a gente, como arquiteto, tem que prestar bastante atenção nisso, porque ali na frente vocês vão entender que a parte que trata da questão de evitar a perda de vidas, ela está dentro da concepção de um projeto. Ela começa na concepção de um projeto também, né? Que além do que a gente já estuda para aprovação em prefeitura, atendimento a normas sanitárias, essas coisas, a segurança contra incêndio é uma dessas vertentes que tem que ser pensada desde o começo em conjunto com as outras, né, no projeto. Vamos lá. Aqui é o que eu já adiantei, que é a diferença entre a segurança de pessoas e de bens.
Isso é importante só para a gente entender da onde que a gente tira as medidas, porque a segurança das pessoas é mais importante mesmo, só que quando a gente está trabalhando, a gente atende algum cliente, e muitas vezes o cliente, igual que a gente trabalha industrial, a segurança de bens é bem importante. Então, tem essa diferenciação basicamente para a gente entender como funcionam as medidas de segurança. Ele está dizendo aí que as pessoas de um modo geral, quando avisadas de um perigo, mesmo necessitando de ajuda, elas podem se afastar dele. Então, você, sabendo que está tendo um incêndio, você não vai ficar lá esperando, você consegue sair. Você é um ser consciente, né? Os bens não, eles são coisas materiais, então eles vão ficar lá pegando fogo. Então, para as pessoas, a gente tem que prover aí a edificação dessas questões que estão ali. A segurança estrutural, adequados sistemas de alerta, de circulação e de saídas. Isso faz parte da própria concepção do projeto da edificação, né? A segurança de bens, você tem que ter um enfrentamento do fogo, que seria, né, o combate ou controle ou extinção do incêndio que está ali. Então, não necessariamente tem que uma escada de emergência vai resolver o problema de apagar um fogo. Ela vai liberar as pessoas para poderem sair e o bombeiro para poder chegar e conseguir controlar, né? A gente fala aqui, apesar da sobreposição dos efeitos das medidas de segurança contra incêndio, a gente pode afirmar que para a segurança à vida, o incêndio não necessita obrigatoriamente ser contido ou extinto. Então, assim, para a gente proteger a vida, você tem que dar meios para a pessoa conseguir sair. Para a segurança de bens, aí você já tem que ter os sistemas, né? No Brasil, a regulamentação mais antiga que a gente tem, que fala sobre segurança contra incêndio, é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943. Ela menciona levemente que tem que se regular isso, né? E um pouco depois começou a aparecer as normas regulatórias, que são legislações também de trabalho. A norma regulatória 23, ela detalha o que a CLT fala sobre segurança contra incêndio, já dizendo quem que vai regular, medidas mínimas, assim, por exemplo, largura de corredor, uma coisa assim. Então, essa é a primeira esboço de normatização que a gente tem. No Brasil, a questão da segurança contra incêndio, ela fica distribuída para cada estado. Cada estado tem sua polícia militar e seu corpo de bombeiros militar. Então, assim, cada estado meio que cria sua própria legislação com relação ao controle, à prevenção e controle de incêndio. No caso, hoje, já tem uns 2 anos para cá, toda a legislação está meio que se unificando. Ela é toda baseada nas normas, nas NBRs, que a gente já ouviu falar aí, também nas normas internacionais, que elas são mais restritivas, né? Tem, como eu disse lá no começo, tem algumas entidades que fazem pesquisa disso daí, que elas conseguem ter uma normatização mais específica, né? E bem extensa. Então, assim, o que a gente tem hoje aqui é baseado tanto nisso quanto nas nossas normas, nas normas brasileiras, né? As NBRs, são assim, bem específicas também de cada assunto. No caso aqui da gente em Minas Gerais, em 2001, saiu essa lei estadual aí 14.130, que é ela que define o que é o objeto da segurança contra incêndio e quem que vai regular isso, né? No caso, o objeto da segurança contra incêndio, sempre que a gente fala de projeto de bombeiro, né, prevenção contra incêndio, a gente está falando de edificações de uso coletivo. Edificações residenciais unifamiliares não precisa dessa regulação. Agora, multifamiliares já precisa. Então, assim, o resto inteiro que é de uso coletivo tem que ter, né? Então, assim, essa lei atribui, né, define isso daí como objeto e atribui ao Corpo de Bombeiros Militar a função de cuidar da segurança contra incêndio no Estado, né, logicamente. Só que essa atribuição que ela faz nessa lei é porque nessa lei ela já detalha como que o bombeiro vai fazer isso. É aquilo ali, ele faz primeiro a análise e aprovação dos sistemas de segurança contra incêndio, ele é de atribuição do Corpo de Bombeiros planejar, coordenar e executar vistorias, né? Ele também estabelece as normas técnicas e ele aplica as sanções administrativas nos casos previstos.
Então, assim, essa parte fica na mão do Corpo de Bombeiros, né? Esse é só um resumo de como que funciona esse fluxo, né? Agora a gente vai falar um pouco mais do o que são as medidas, né? O geral do escopo. Oi? Você falar alguma coisa aí? Não estou conseguindo ouvir, não, gente. Tá tudo certo. Ah, tá. Na hora que eu escutei um barulho aqui, parecendo que alguém estava falando, foi mal. Não, tranquilo. Então, vamos falar. Eu acho que estou falando super rápido também, né? Foi mal, gente. Vamos falar agora das medidas de segurança contra incêndio propriamente ditas. Elas são, aí a função delas é essa daí, ó, conter ou extinguir os incêndios e proporcionar o escape de pessoas, né? Elas que regulam isso. A gente pode fazer isso aqui, é mais para questão didática mesmo, fazer essa divisão assim, porque não tem isso nas normas, não é dessa forma, mas isso é porque eu acho que é mais fácil da gente entender. As medidas de segurança, a gente pode dividir elas entre medidas ativas e medidas passivas. O que seria isso? As medidas ativas são aquelas que necessitam de acionamento ou energia para o seu funcionamento. Elas são mais ligadas a projetos de engenharia de sistemas prediais. Olha lá, são elas, ó, detecção e alarme de incêndio, iluminação de emergência, os próprios extintores, o sistema de hidrantes e mangotinhos e os chuveiros automáticos, são os sprinklers. Essas são as medidas ativas básicas, né, as que a gente mais usa. Ainda tem algumas outras, mas muito especificamente, dependendo da situação. Essas daqui são as que quase que todas as edificações têm que ter num grau ou outro, né? Isso lá na frente, na hora que eu vou falar de dimensionamento dessas coisas, eu explico melhor. Mas, a princípio, essas são as medidas ativas. O que ele está dizendo aí? Que elas precisam de acionamento ou energia. Os extintores de incêndio, eles precisam ser acionados, né? Você precisa pegar ele, ativar e usar. A detecção e o alarme de incêndio. O alarme tem aquelas botoeiras que você tem muito em filme americano que o povo toca de trote, né? Que quando você está em uma questão de incêndio, alguém viu um foco no incêndio começando, você toca aquilo ali. A iluminação de emergência, que ela fica toda ligada numa rede exclusiva de energia separada, para quando, por exemplo, quando você tem uma situação de incêndio, se for um incêndio que começou por uma questão elétrica, por exemplo, o disjuntor principal é desligado, ou mesmo quando você começa a fazer o combate, uma das primeiras coisas que o bombeiro faz é desligar a energia geral do prédio. Entra a iluminação de emergência nessa hora. Os hidrantes, eles têm um sistema, não sei se vocês já viram, isso vai aparecer uma foto ali mais para frente, são aquelas mangueiras de incêndio que tem nos prédios. Aquilo é um sistema de uma tubulação metálica com água, e essa água ela é pressurizada. Então, você tem uma bomba que fica próximo da caixa d'água de incêndio, que pressuriza essa tubulação para o jato d'água do hidrante sair numa vazão exata, né? E os chuveiros automáticos são aqueles sprinklers, né? Que também aparece muito em filme americano, a pessoinha com um isqueiro debaixo do sprinkler e liga todos eles, que aquilo ali também é um jeito errado de mostrar, mas a gente vai chegar lá, só para vocês verem, fazer uma ideia mental do que são. As medidas passivas, já ao contrário, elas são aquelas que não possuem essa necessidade, não precisa de ter energia, não precisa de ter acionamento. Elas normalmente são incorporadas à edificação, e elas são mais ligadas ao projeto de arquitetura. Elas englobam essas daí, desde a organização do espaço dos edifícios na cidade até as próprias saídas de emergência, né? Tem a questão da segurança das estruturas em situação de incêndio, os materiais de acabamento e revestimento, que a gente tem que fazer um controle deles, e as saídas de emergência. Beleza. Vamos detalhar um pouquinho agora, que eu já comecei ali antes detalhando, mas já vem aqui mais detalhadinho. A detecção e o alarme de incêndio, ele é esse sistema que o nome já diz mesmo, né? Tudo é bem claro aqui nisso aqui. Você tem vários tipos de detecção. Você tem desde detecção de fumaça, detecção de calor, detecção de partículas. Tem um sistema de detecção
ele filtra o ar, geralmente o pessoal põe isso em salas elétricas que ficam sempre fechadas, ele filtra o ar da sala continuamente e se começar alguma coisa a esquentar, ele sente pela partícula que libera, tal. Então, assim, tem N tipos de detecção. A básica é a detecção de fumaça e de calor, as básicas, né? Essa fotinha que tem aí, ela está mostrando o que é o sistema de alarme, de detecção e alarme. Tem eu não sei se meu mouse aparece, mas tem essas coisinhas brancas redondas aqui em cima, são os detectores. Isso aqui é um esquema de um sistema, né? Tá toda uma coisa do lado da outra, mas é só para vocês entenderem. Os detectores, a central de alarme, aqui são o que a gente chama de avisadores, que são as sirenes. A gente tem só a sirene, tem a sirene com uma luz, que é o avisador, que a gente chama de avisador sonoro e visual. E essa daqui é uma sirene mais potente. E esse daqui é o acionador manual, é aquele que em alguns lugares tem um quebra o vidro, outros tem um botão que você empurra e abaixa. Esse daqui você mete o dedo ali no meio, nesse buraquinho aqui, ele vai apertar um botão lá dentro. O que acontece? O sistema de alarme, ele tem que ter essa central, que é ela que vai, por exemplo, geralmente a gente posta ela na portaria, quando é prédio residencial, ou em algum lugar que tenha gente o mais tempo possível do dia, né? Geralmente tem algum lugar que tem pessoas 24 horas por dia, tipo uma portaria, por exemplo, a gente põe lá, que vai ter sempre alguém vendo. Na central, hoje a legislação pede que a central seja endereçável, que é o quê? Dizer qual equipamento foi acionado. Então, assim, na central vem como se fosse um mapa listado ali dizendo, acionador número 1 fica na sala 1, acionador número 2 fica na sala 2, detector número 1 na sala 1, detector número 2 na sala 2. Então, ali pela central você consegue ver qual que está ativado, né? Qual foi ativado no caso de detecção ou acionador manual, e já te ajuda a combater esse incêndio mais facilmente, né? Você já te direciona para o lugar que está acontecendo. Na central também, a gente tem uma questão de norma, que ela tem que ter, o sistema de alarme ele tem que ter duas fontes de energia. A fonte de energia principal e uma fonte de energia auxiliar. A principal é a elétrica mesmo, que a gente põe da rua, vamos dizer assim, e a auxiliar é uma bateria que fica na central de alarme, que sustenta o funcionamento dela por um tempo determinado pela norma. Hoje a gente tem até alarmes que são sem fios. Eles têm tipo uns mini roteadores que para cada roteador você pode pôr 100 equipamentos, sabe? Englobando tanto de avisadores, acionadores ou detectores. E eles ficam funcionando sem fio. Ainda a regulamentação disso ainda está meio nova. Saiu uma NBR relativamente recentemente. Mas isso é o tipo de coisa que está desenvolvendo melhor. O sistema ele é composto disso aqui, né? Acho que eu já falei, que é central, detectores, acionador manual e avisador sonoro e visual. No caso, a gente usa o sonoro e visual quando a gente está em locais que tem muito barulho naturalmente, né? Tipo fábrica, lugar de depósito de muita coisa que fica empilhadeira o tempo inteiro fazendo barulho. A gente precisa também do avisador visual, que é essa tipo aquela coisa de carro de polícia que fica girando junto com a sirene. Giroflex, né? Eu chamo aqui. Então é isso, essa é a detecção. A iluminação de emergência, ela serve, né, para clarear, olha lá, tá ali, ó, clarear as áreas com pessoas presentes, passagens horizontais e verticais para saídas de emergência, áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais na edificação. Elas servem basicamente para te ajudar na hora que você tem que sair da edificação, sabe? Elas não funcionam como uma iluminação sobressalente para se a energia vai embora. Ela é para te ajudar a fugir. Ela dá um aclaramento nas saídas de emergência. Ela funciona nos lugares onde você precisa ali, que fala restabelecimento de serviços essenciais, onde tem a bomba de incêndio, onde tem o padrão de luz, né? Onde fica essas partes. Você precisa chegar mesmo numa situação de incêndio, né? Ela é exigida e ela pode ser feita de 3 formas. A gente costuma ter essas daí que estão na foto,
elas são as mais comuns, que é o sistema de iluminação por luminárias autônomas. Elas têm uma bateria dentro delas mesmas, e normalmente a gente faz um circuito separado só para iluminação e põe essas daí. Elas têm uma durabilidade um pouco menor, mas é porque elas têm que ter uma manutenção, tem que ser feita uma manutenção periódica nelas, no sentido de deixar a bateria delas acabar e ligar de novo para carregar, né? O pessoal não faz isso, aí elas costumam durar menos. Mas elas são bem baratas e é o que o pessoal mais adota por conta disso. Tem o sistema de central de baterias. Esse costuma ser em edifícios comerciais, o pessoal costuma fazer esse mais, que você tem como se fosse uma bateria de carro que o pessoal usa, e toda a iluminação também é num circuito separado, mas você não precisa de ter uma bateria autônoma. Você tem lá a luminarinha de LED, pode ser qualquer uma, que atenda ao mínimo na norma, né? E a bateria fica centralizada num lugar só. É um sistema melhor porque dá menos manutenção. E tem o terceiro, que seria as luminárias por grupo motogerador, que a gente chama, né? Que é o gerador de energia. Essas são mais comuns em hospitais, que é o tipo de lugar que tem isso há mais tempo. Então, assim, quase todo hospital tem um gerador, por conta de outras coisas também, né? De manter em funcionamento mais coisas. Costuma ter essas em hospital, mas como a gente trabalha com atacado, a gente já viu várias vezes esse tipo de coisa em depósito grande, né? É um sistema bom também, mas ele é um sistema que demanda mais energia, vamos dizer assim, tem que dar uma manutenção no gerador constante. Então, o pessoal geralmente usa ele quando ele já tem que usar o gerador para outra coisa, né? Aí, beleza. Os extintores de incêndio. Todo mundo sabe o que é um, né? Ele fica aí exposto para tudo que é lado. Não sei se vocês sabem que a gente tem esse outro tipo de extintor aí, que é o sobre rodas. Esse que a gente vê, que fica pendurado na parede, no tripé às vezes, ele é o que a gente chama de extintor portátil. O sobre rodas é a mesma coisa, só que ele tem uma carga maior, né? Ele é para tipo de fogo mais forte, vamos dizer assim. Geralmente a gente usa ele quando você tem central de LP, quando você tem subestação elétrica com transformadores, essas coisas, a gente tem que ter um desses. Quando a carga de incêndio, né, que é um conceito aí que a gente fala um pouco mais na frente, que é como se fosse o quanto de coisa tem para queimar por metro quadrado, né, que a gente chama de carga de incêndio. Quando a carga de incêndio é muito alta, em alguns lugares, a gente tem que usar esses extintores sobre rodas. Essa imagem que está aí mais no fundo à esquerda, que é a mais embaixo, né? Esse A, B, C e D, isso daí é o seguinte: a gente tem esses 4 tipos de fogo, né? Então, assim, antigamente a gente tinha, não sei se vocês já repararam, mas você tem extintor de CO2, extintor, né, de água, extintor de pó químico, que é aquele que o Didi usava lá, que é um pó branco. Esses extintores têm essa diferenciação porque você tem mais de um tipo de fogo para combater, né? E a gente chama isso desse jeito aí mesmo: fogo tipo A, fogo tipo B, fogo tipo C, fogo tipo D. O A é essa questão de aparas de papel, de madeiras, coisas, materiais que são combustíveis e que pelo resfriamento você consegue interromper a reação que gera o fogo, né? Os líquidos inflamáveis, que é o fogo do tipo B, você não pode jogar água, por exemplo, porque a água ela espalha o líquido pegando fogo, você tem que privar esse líquido de oxigênio. Só que um líquido, por exemplo, que derramou, ele vai ter uma superfície muito grande de contato com o oxigênio. Então, por isso que os do fogo tipo B, a gente costuma usar esse pó químico. Por quê? Ele faz uma camada sobre os líquidos sem empurrar, sem espirrar eles, entendeu? E aí, essa camada, ela corta o contato do líquido inflamável com o oxigênio, que é aí que ela apaga o fogo. O fogo do tipo C é o fogo em equipamentos elétricos. Normalmente, o fogo tipo C você pode combater com pó químico também, mas o pessoal costuma combater com extintores de gás carbônico, de CO2, porque ele não deixa resíduos, sabe? Então, assim, às vezes você tem um CPD, que é uma central de processamento de dados de alguma empresa, alguma coisa nesse sentido. Tudo é muito sensível, né, o equipamento, e você tem um princípio de incêndio lá, chega alguém com um extintor de pó, é capaz de você perder alguma coisa do seu, né, da sua CPD,
algum equipamento por conta desses resíduos que é o próprio pau químico. Ele pode reagir com algum componente, né? Então, normalmente o pessoal usa o extintor de CO2, que é para combater o fogo do tipo C. Esse fogo do tipo D, ele é meio específico, porque ele é de metais combustíveis. É um conceito meio louco da gente pensar, mas tem alguns metais que, em grandes quantidades, eles pegam fogo, igual madeira, assim, né? Eles não são inflamáveis, eles são combustíveis. Eles têm uma reação e pegam fogo por um tempo grande e esquentam muito mais do que a gente tá, né? Tipo, tem costume. Então, assim, é um tipo de, por exemplo, a própria bauxita para fazer alumínio, esses metais que a gente vê assim, nas coisas, titânio, esse tipo de coisa, eles são metais combustíveis. Então, assim, em grandes concentrações nos lugares, se tem algum sinistro e eles começam a pegar fogo, você tem que ter um tipo específico também de combate, que é um outro tipo de pó químico, né, que é feito para combater esse tipo de fogo. Mas esse a gente quase nunca vê que isso é tão específico, sabe? É só, assim, mais fábrica de alumínio, essas coisas. Então, assim, esses são os tipos de fogos e esses são os extintores que a gente tem, o portátil e o sobre rodas. O portátil pode ficar tanto na parede quanto no chão, né, sobre um tripézinho que a gente costuma colocar, porque ele fica numa altura ergonômica de pegar, diretamente no chão a gente nunca põe. Aí vamos para o próximo aqui, que eu acho que são os hidrantes já, isso aí. Hidrantes e mangotinhos. O sistema de hidrantes ele serve da mesma forma que os extintores para a gente tentar combater o fogo no estágio inicial. Né? Tem bastante hidrantes, geralmente nos prédios, né? Cada andar tem um, que o fogo pode aparecer em qualquer lugar. Mas esses sistemas todos que a gente está falando aqui, eles são basicamente para combater o início do incêndio. E se o bicho está pegando mesmo, é o bombeiro só que vai conseguir. Esse sistema de hidrantes, ele fica lá nas edificações e ele tem uma interface também com o sistema do bombeiro. Não sei se vocês já repararam, tem essa foto aqui embaixo, ele está até bonitinho, que eu nunca vi um bonitinho assim, é aquela caixa de incêndio que fica na calçada. Né? Ela faz parte do sistema de incêndio. Eu vou passar aqui o que é que compõe ele para a gente entender melhor. Ele é composto do reservatório de água. A gente tem que sempre que ter quando a gente tem um sistema de hidrantes ou de sprinkler, o reservatório de água ele é exclusivo para isso. Se você divide uma caixa d'água de um prédio, normalmente o pessoal faz isso. Consumo e incêndio. Você vai dimensionar sua caixa d'água de forma que o volume de consumo a gente põe a tomada d'água dele um pouco acima do volume de incêndio. Então, assim, para cálculo, para desenho, para tudo, a gente tem que ter noção de que vai ter que ter um volume maior do que a gente já dimensionou, né? Porque tem que entrar um incêndio ali. A reserva de incêndio ela é exclusiva. Então, assim, por isso que a gente põe a tomada d'água de consumo numa altura para garantir que abaixo daquela altura você não vai tomar água para consumo e essa água fique sempre lá guardadinha para o incêndio quando for necessário. O hidrante, né, que a gente chama, mangotinhos são sistemas de mangueiras que são diferentes dessas do hidrante que a gente vê. Esse também tem um uso mais específico, mas é porque o sistema chama assim, então nem pus mangotinho aqui porque a gente não tem muito costume. Mas o mangotinho é uma mangueira de incêndio, ela é bem mais fininha e ela é mais fácil de uma pessoa controlar. Mas ela é muito específica, os lugares que a gente põe. Normalmente o hidrante ele não pede mangotinho, assim, para os usos que a gente conhece, né? Eu já vi mangotinho só assim, em aeroporto. E essa mangueira daqui que tem, ela é flexível, ela é toda uma mangueira mole que ela enche de água na hora que você ativa. A mangueira do mangotinho, ela já é semi-rígida. Então ela já tem que ter um carretel para ser enroladinha, porque ela não fica dobradinha igual essa daí. E ela dá para uma pessoa só controlar. A mangueira do incêndio normal, ela precisa de mais de uma pessoa, porque a pressão da água, o coice que te dá com a mangueira, esse tipo de coisa é muito forte para uma pessoa só conseguir controlar. Né? O sistema de hidrantes é esse aqui. Você tem a tubulação toda, que vai estar aquela água pressurizada, né, que eu falei antes, a reserva de incêndio, as bombas de incêndio que vão servir para pressurizar. Então, assim, você tem, do lado da reserva, você já tem as bombas. O sistema ele fica todo pressurizado. Não sei se vocês são familiares com esse conceito. Ele fica numa pressão
determinada lá por um cálculo que a gente faz, e ele tem uns sistemas elétricos que detectam, através do manômetro, né, que é um medidor de pressão, que ele é mecânico. Quando você abre um hidrante, o manômetro varia, porque a pressão, né, uma coisa que está pressurizada, quando você abre, a pressão sai, né? Então, diminui a pressão. Aí, do manômetro vai para um equipamento que chama pressostat, que ele tem uma faixa de pressão de funcionamento da bomba pré-determinada. Por exemplo, se a faixa de pressão de funcionamento da bomba é 1 e ela desativada está com 1,2, quando você abre que baixa para 1, a bomba vai ativar sozinha. Então, esse pedaço fica do lado lá das bombas e da reserva d'água. Vem a tubulação toda, que ela vai desde a caixa d'água, né, de incêndio até nesse daqui que fica na calçada. Esse hidrante que fica na calçada é o que a gente chama de hidrante de recalque. Registro de recalque ou hidrante de recalque. Ele é para o bombeiro chegar com a mangueira dele, porque às vezes você está num lugar que você já usou toda a reserva de incêndio da edificação. Aí o bombeiro vem com o caminhão deles, o caminhão deles tem uma reserva de incêndio nele, né? Ele vem e engata a mangueira dele aí, para poder usar o sistema do prédio, para ajudar a combater o incêndio. Né? Às vezes, para o contrário, também para pegar a água do prédio, para poder combater o incêndio do outro lado. Então, esse aqui é uma porta de comunicação do bombeiro com o sistema de hidrantes que tem. O hidrante mesmo, ele é composto aqui do registro, que é a válvulinha, né, para abrir e fechar. A gente tem esses adaptadores aqui, porque é o seguinte, a mangueira, ela não é rosqueada, porque você não tem como ficar rosqueando a mangueira numa situação de emergência. Ela tem um encaixe especial, que é o que a gente chama de engate rápido, ou engate STORS. Ele aqui está meio pequeno de ver, mas é como se fosse são duas coisas iguais que você encaixa uma na outra e gira, ela trava e aí fica engatado. A própria pressão d'água que vem depois na mangueira, ela ajuda a selar isso daí. Tem esse engate aqui, os engates nas mangueiras e o que a gente chama de esguichos. Tem essa chave aqui, que ela ajuda a se encaixar e desencaixar uma coisa na outra. Os esguichos, esse aqui, por exemplo, é um esguicho regulável, que a gente chama, e esse outro que é um tubinho, assim, é um esguicho fixo. O esguicho fixo, ele tem um diâmetro na ponta dele ali, que é fixado pela norma. Quando você faz os cálculos, na verdade, já sai qual tem seu diâmetro desse esguicho. Tem uma faixa lá, uma tabela, que você tem acho que 5 tipos de sistema de hidrantes, para cada um você tem um diâmetro de esguicho. O esguicho regulável, como o nome já diz, ele é regulável, então você pode abrir e fechar ele. Ele é mais difícil de trabalhar, mas ele tem essa vantagem de ser regulável. O esguicho fixo, ele já joga o tanto de água na vazão certa, na pressão certa, que vai atingir o distanciamento certo do cálculo. O regulável, às vezes, você consegue sair menos água e manejar melhor ali, né? Mas ele é ruim de girar, na verdade. Então é isso. O sistema de hidrantes é isso aqui. E aí agora a gente tem os chuveiros automáticos, ou sprinklers, né? Eles são esses chuveirinhos aí, que tem essa forma, porque é o seguinte, esse anteparo que tem aqui, ele serve, é ele que faz o chuveiro espalhar a água. Não sei se você já, né, todo mundo já viu o filme americano que o cara chega com um isqueiro, ele abre e aí cai como se fosse um guarda-chuva, assim, uma coisa no formato de um guarda-chuva. Isso daí é tudo normatizado também, dependendo do uso, do tamanho dos lugares, do que tem lá e tal, você dimensiona esse tipo de sprinkler. Aqui onde tem como se fosse uma ampolinha vermelha, isso aqui é porque o acionamento do sprinkler ele é totalmente mecânico. Essa ampolinha ela tem um líquido que reage a temperaturas. A gente tem, acho que, 3 faixas de temperatura e esse líquidozinho reage a essas faixas, 68 graus, 74 e 98, 93, eu acho. O importante é saber que tem várias. Aqui, nessa imagem aqui, dá para ver que tem a tubulação dele, o jeito que ele está encaixado, e aqui está essa ampolinha, né?
Em cima dessa ampola fica como se fosse um êmbolo de borracha vedando a saída da água aqui. Quando você aquece essa ampola acima da temperatura que ela está marcada, ela rompe. Quando ela rompe, ela libera o fluxo da água aqui. E aí essa água bate nesse anteparo, né, e atinge uma área determinada lá, mas é uma área maior do que se fosse só uma aguinha dessa. O sistema de sprinklers, ele também fica pressurizado, fica cheio de água o tempo todo. Funciona da mesma forma que o de hidrantes. Na hora que um deles rompe, a pressão no sistema diminui, é identificado lá pela bomba, e aí ela começa a funcionar para a água sair na pressão exata nesse ponto. É importante a gente lembrar de saber, né, na verdade, porque é isso que eu acho que eu fico usando, que é o erro de filme americano, é isso, que a pessoa acende um e todos ativam. Normalmente ativa só o que foi prejudicado aqui, que a ampola quebrou. Entendeu? Ele está, por exemplo, se a temperatura sobe pontualmente num deles, né, ele vai ativar só esse. Se sobem vários, vai ativar vários. Mas ele é uma coisa de ativação de cada bico. É igual como se fosse um hidrante que ativa cada hidrante por vez. Né? Aqui está um textinho explicando um elemento sensível chamado bulbo no interior. O bulbo tem um líquido que se expande a uma determinada temperatura, de maneira que a cápsula seja rompida quando o incêndio for iniciado, liberando a água para o combate. Quando você tem o sistema de sprinklers, normalmente você já tem o de hidrantes. Então, os dois funcionam juntos ali, e você tem mais uma bomba a mais no sistema de sprinkler. Né? Aí, eu acho que esse é o último das medidas ativas. Vamos para as medidas passivas. E aí já é a parte que, já de cara, é a parte que é responsabilidade nossa, assim como arquitetos. Né? Tem esse tópico mais geral, que é a organização dos espaços dos edifícios. A gente tem umas questões que a gente tem que pensar na hora que a gente está concebendo, desde planos urbanos até edificações, quando a gente vê a questão de afastamento, largura de via, né? Você tem uma largura de via que suporte, por exemplo, uma viatura do bombeiro a passar. Tem que ter uma fachada que você consiga acessar com uma escada Magiro, sabe? Que é aquela escada que tem na viatura do bombeiro. Então, assim, são decisões de projeto que são nossas e que a gente tem que ter mais isso também para pensar. A gente já tem muita questão envolvendo, né, demanda de cliente e legislação, né, tem mais essa ainda, que é a segurança das pessoas. Aqui está meio, não sei se está muito pequeno de ver, mas é só um exemplo de uma fachada que é difícil acesso e de uma fachada da mesma fachada com outra configuração, você consegue acessar com o carro de bombeiros. Nesse caso aqui, ó, a gente está falando de implantação do edifício no lote, de forma a permitir o acesso da viatura à fachada da edificação e impedir a propagação do incêndio para edificações vizinhas. Isso é importante. Os afastamentos que a gente tem, né, na legislação municipal, além de servirem para a questão de não, né, tem a coisa de não adensar tanto e de gerar espaço de ventilação, iluminação para todo mundo, né, a gente conseguir dividir essa parte, tem essa questão também de você ter um afastamento tal de uma edificação a outra, que se uma estiver pegando fogo, ela não vai passar para a vizinha. Né? Isso é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração também. Esse item aqui que é chamado compartimentação, a gente tem tanto a compartimentação que a gente chama de horizontal, quanto a compartimentação vertical. A compartimentação horizontal é o que não fala. Isso é tudo normatizado também. Você tem, dependendo do uso, você tem áreas máximas que você pode ter um compartimento, vamos dizer assim, quando é necessário que você tenha compartimentação. É o que você tem que dividir os seus espaços numa área de até X metros quadrados, de forma que o incêndio começa em uma, não vai passar para outra. Você tem aquelas portas, né? Nesse caso aqui da compartimentação horizontal, o que é que a gente tem? A gente tem que ter paredes que sejam resistentes ao fogo, e se tiver alguma entrada ou saída por essas paredes, a gente tem que ter portas corta-fogo, que são as chamadas portas corta-fogo, tem nas saídas de emergência de prédio, geralmente,
que muitas vezes ela tem uma barra, que a gente chama barra antipânico, que é uma barra que você não tem que abrir maçaneta nenhuma, você só bate o braço e ela já destrava, né? A porta corta-fogo ela sempre abre no sentido da saída e ela tem gradações de tempo que ela aguenta o fogo, né? Ela vai de 30 minutos até 120. As paredes geralmente têm que aguentar 120, que é o tempo necessário para você conseguir sair da edificação, sabe? Então, esse sistema ele tem que aguentar um tempo. A compartimentação é isso. Às vezes a gente tem que fazer essas... Vendo aqui tem a orientação entre aberturas adjacentes. Você tem aqui, ó, às vezes nem é uma questão de parede corta-fogo. Você tem aberturas numa fachada adjacentes, assim, uma perto da outra. Às vezes, dependendo da altura da edificação, de uma série de questões que está muito assim na legislação, que é a especificidade de cada coisa, às vezes você tem que fazer uma compartimentação para impedir que o fogo que estiver pegando aqui não saia por fora na janela para o de cá. E aí tem esses elementos construtivos que você pode fazer, você tem várias soluções, você pode afastar mais uma janela da outra, né? Mas se ela tiver que ficar junto assim, independente, você tem que pôr alguma, tipo essa letra que está aqui. Né? Vamos dar só uma lida aqui que se explica. Quando eu escrevi isso, eu falei melhor. Se destina a impedir a propagação do incêndio no interior do próprio pavimento, onde se originou, podendo ser obtido através do uso de paredes corta-fogo, seriam essas subdivisões de grandes áreas do pavimento, do piso ao teto, portas corta-fogo nas aberturas nessas paredes, né? Registros e selos corta-fogo. O que é isso? Os dutos de ventilação, às vezes você tem uma fiação que passa pela parede, tipo naquelas bandejas de cabo. Essas daí você tem que ter esses registros e selos corta-fogo, porque senão esse buraquinho que está passando ali o fio vai passar o fogo também. Né? Só de passar o ar quente, o ar aquecido e a fumaça já atrapalha. E temos também a compartimentação vertical. Isso é uma coisa que a gente já viu em alguns prédios, a gente fica se perguntando por que tem essa lajinha horrorosa. Às vezes é por isso aqui. Porque você teve que fazer a compartimentação vertical para o incêndio não passar de um andar para o outro, né? Essas aletinhas que tem entre as janelas, às vezes, né? Às vezes uma opção de fachada lisa fica mais bonita, mas a gente vê isso aqui. A gente, como arquiteto, a gente tem a obrigação de fazer isso ficar mais bonito, né? Eu não gosto desse aqui, não, dependendo do partido, mas isso é uma das medidas. Tanto o afastamento entre o peitoril de uma janela e a verga da outra, quanto esse tipo de elemento aqui. Olha lá. Se destina a impedir a propagação do incêndio entre pavimentos, podendo ser obtido através do uso de fachadas cegas, né, que loucura, abas verticais e horizontais sobre aberturas para impedir a propagação entre os pisos através das aberturas na fachada, que é isso que a gente está vendo, essas abinhas aqui. Enclausuramento de caixas de escada através de paredes corta-fogo, registros e selos corta-fogo. Isso, quando a gente for falar de saída de emergência, vocês vão entender melhor. Que as caixas de escada, elas não podem ser afetadas, né, pelo incêndio. Então, assim, geralmente a gente compartimenta a sala, a caixa de escada inteira, ela fica enclausurada. Essa outra medida, que é a resistência ao fogo da edificação, ela passa pela resistência dos materiais. Resistência ao fogo de vedações, paredes e pisos e estruturas. Devem ser dimensionadas de forma a possuir resistência ao fogo compatível com a magnitude do incêndio e possam vir a ser submetidas em função das características do material e da geometria que as constituem. A segurança estrutural, ela vai desde do jeito que você faz a estrutura, que você dimensiona, que não é muita gente que faz isso, mas passa por nós, até o tipo de vedação que você usa, o tipo de parede, o tipo de piso, né? Isso, a resistência das edificações, ela que vai garantir que as saídas de emergência que a gente projetou vão aguentar o tempo necessário, sabe? Requerido pela norma, que isso é em cima, a norma gera isso em cima de um estudo, né? Tal, e ela meio que tabela o tempo que a gente tem que esses materiais têm que conseguir. Tem umas normatizações de norma brasileira, né, de NBR, que são sobre testes desse tipo de material. Então, o material que a gente já usa, vergalhão, concreto, eles já têm eles já tiveram que passar por essa normatização também.
Então, aí que vem essa questão da geometria das estruturas ou das vedações, porque dependendo disso também você tem mais ou menos resistência ao fogo. Os materiais, eles já têm que ter uma liberação nesse sentido. Então, assim, pela geometria você protege mais ou menos, né? Controle de materiais de acabamento e revestimento. Isso é importantíssimo. Essa medida ela começou a ficar mais popular e a ser mais cobrada pelas entidades que regulam depois do acidente lá de Santa Maria. Lá foi aquela questão, o pessoal usou um fogo de artifício dentro de um lugar que tinha um isolamento acústico que era inflamável. Aí deu no que deu e lá teve aquela questão que as saídas de emergência estavam trancadas, né? Então, assim, tem toda essa questão que eu falei, que envolve, nesse exemplo, que envolve tudo. Mas o controle de materiais de acabamento e revestimento ele é mega importante para tudo, assim, nesse sentido, principalmente nesses casos. O tipo de uso que é boate é o tipo de uso que tem as medidas mais severas, vamos dizer assim. O controle dos materiais de acabamento e revestimento não chega a ser severo, mas é uma coisa muito importante. Outro incêndio muito famoso, que todo mundo bem já ouviu falar, de alguma forma ou de outra, que é o do edifício Joelma, lá em São Paulo, começou por causa de uma falha elétrica no ar-condicionado, deu um curto-circuito, e o andar inteiro era feito de divisórias combustíveis, quase que inflamáveis, um tapete que era muito combustível também, tipo sintético, um carpete no andar inteiro. A saída de emergência era uma só, centralizada no lugar, assim, então foi todo um monte de erro, que na verdade é porque não tinha essa regulação como a gente tem hoje. E morreu muita gente. E o incêndio espalhou em 15 minutos. Estava na metade do prédio, sabe? Então, assim, essa parte é uma das partes mais importantes. Normatizada, regulamentada também. Tem os tipos de ensaios que os materiais já passaram, quando a gente vai especificar material. A gente sabe que pode ser uma... Se a gente vai especificar um porcelanato, a gente não preocupa com isso, né? Mas talvez você vai pôr um revestimento acústico, que geralmente são umas espumas ou um material, né, que é diferente, algum material amadeirado, essas coisas a gente precisa saber se vai atender a essa medida aí. Isso é muito importante. Controle de movimento de fumaça. Esse é o chamado controle de fumaça também. Aqui está um exemplo de uma das coisas que a gente faz, de um dos usos que eu acredito que é mais comum para a gente, arquiteto, esbarrar com ele, que é a escada de emergência. O controle da fumaça, nesse caso aí, ó, ele é feito com... Não sei se vocês já tiveram escada de emergência, que é assim, que ela tem uma anticâmara, você chega, abre uma porta, passa numa salinha, abre outra porta e chega na escada. E às vezes a escada tem umas venezianas, parecendo um lugar de ventilador. E é isso mesmo. As escadas pressurizadas, elas têm um ventilador que ele pega ar mais frio do exterior e insufla, que é tipo sopra esse ar para dentro das escadas. Lá em cima, no final da escada, tem que ver a saída disso aí. Isso aqui, ó, isso aqui seria o ventilador, aqui é a captação de água. De ar, desculpa. Sobe aqui nessa tubulação e sai nas venezianas, tá vendo? Para que isso? Para gerar aqui dentro uma pressão de ar positiva. Que é o quê? O ar está sendo empurrado aqui dentro para sair. Então, aqui fora, quando você tem um princípio de incêndio, a fumaça que é gerada não vai entrar na escada. Então, você vai conseguir abandonar o prédio e o bombeiro vai conseguir subir para poder chegar e atender, né? Tipo, extinguir esse incêndio de uma forma segura, porque um dos problemas grandes de incêndio é a fumaça. Além dela intoxicar a gente, ela pode estar em alta temperatura, a gente pode respirar ela e se queimar por dentro todo. Né? Então, assim, você conter e controlar o movimento da fumaça é muito importante na hora de combater um incêndio. Ele pode tá falando ali no final que ele pode ser feito utilizando tanto medidas ativas quanto passivas, não nesse caso aqui da pressurização da escada, mas no caso, por exemplo, quando você tem grandes galpões, você tem que fazer uma subdivisão no teto para a escada, para a fumaça se juntar numa parte e não sair espalhando pelo teto inteiro, sabe? E aí umas saídas de ar, tipo uns lanterninhos mesmo. E aqueles exaustores que a gente vê às vezes em teto de fábrica redondo que fica girando.
sozinho, né, aquilo também ajuda, funciona como, além de tirar o ar quente normalmente para ventilação, né, eles servem para controle de fumaça também. Aí são uma medida passiva porque é da edificação, essa daí é ativa porque tem essa questão do ventilador. As saídas de emergência. Eu pus uma porta bem feiona aqui, pintada, porque o pessoal... cliente, arquitetos, eu sou arquiteto, eu trabalho com arquitetos também, e geralmente a gente faz consultoria sobre isso, e o que o pessoal muito reclama é que acha as placas feias, acha a porta feia. Não é bonito mesmo, gente, mas a função é importantíssima. A gente tem que tentar deixar de um jeito mais bonito. Essa daí está pintada de vermelho, não necessariamente precisa estar. Isso daí é uma porta corta-fogo. Ela tem o alisar, o batente, a própria porta, eles são de outros materiais, né? Mas a gente tem porta corta-fogo até com revestimento de madeira hoje em dia. Então, assim, dá para ficar bonito. Tá? Mas as saídas de emergência não são só essas portas também. Né? As saídas de emergência, elas são tanto as escadas, quanto os acessos, os corredores, as portas todas, né? A gente dimensiona a população de uma edificação em cima de uns cálculos, e dessa população a gente tem as larguras de porta, larguras de corredor. A gente tem a largura mínima de corredor, que é daquela norma que eu falei lá no começo de 1943, que é 1,20 m. Então, assim, para corredor, escada, o mínimo é isso. Tem vezes que você precisa de mais que isso, porque isso é dimensionado em cima do tanto de gente que pode ter naquele lugar, sabe? Então, a saída de emergência são das primeiras coisas que a gente faz, porque ela envolve questões que organizam a edificação como um todo, né? Você saber onde que vai estar a escada, o tamanho da escada, quantas escadas precisam, porque dependendo do seu partido, você vai ter que ter mais de uma escada, porque você tem um caminhamento que você pode ter até a escada, você pode andar no máximo um tempo, uma metragem até chegar numa escada de emergência, por exemplo. Então, assim, dependendo do seu partido, você vai ter que ter mais de uma. Né? Às vezes ela tem que ser daquela forma ali, que é enclausurada, com insuflação de fumaça, né, que a gente chama de enclausurada protegida. Às vezes não vai precisar. Tem questões, as próprias questões de alturas de guarda-corpo, forma de guarda-corpo e corrimão, tá? Tudo engloba saídas de emergência. O jeito que porta abre, essa barra de pânico que está aí escrita aperte e empurre, né? Quando a gente tem usos que são usos de reunião de público, que a gente chama, muitas vezes a gente tem que pôr uma porta com essa barra aí. Né? Do que a gente falou aqui, o que a gente, né, das medidas passivas, as saídas de emergência são uma das que a gente mais tem que saber, a gente arquiteto, porque às vezes a gente pega uma reforma, uma loja, uma edificação que já existe, a gente vai redimensionar tudo, vai mudar tudo ali, a gente tem que ter em mente essa questão da saída de emergência, largura de escada, você vai fazer até para um mezanino da loja, uma coisa nesse sentido. Largura de escada, as escadas têm sempre que estar no blondel, altura de corrimão, material, o jeito que o corrimão tem que ser. Então, assim, os corrimões, guarda-corpos, essas coisas em saídas de emergência de edificações coletivas, eles são normatizados pelo bombeiro mesmo, eles são equipamentos de proteção. Então, eles têm que atender uma série de normas que não limitam o jeito que o guarda-corpo vai ser, porque você pode fazer de milhões de jeitos, do mesmo jeito, só que assim, você tem que atender aquilo também. Igual você tem que atender na prefeitura a altura mínima de guarda-corpo, no bombeiro também. Bem, essas foram as medidas passivas. Agora a gente vem aqui, eu queria mostrar para vocês mais ou menos como que é a carinha de um projeto de incêndio. Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. Que é o PPCI que a gente falou, né, que o pôs no... Eu estou falando do começo SCI, que é Segurança contra Incêndio, que é o geral. O que a gente trabalha hoje aqui é o PPCI, que é o projeto. Ele a gente dimensiona as coisas, aquilo tudo que a gente falou, né, todas as medidas, elas vão estar, as normas que dimensionam, que trabalham com elas, estão aí nesse site. Por exemplo, aqui em Minas, né, mas no Brasil inteiro é assim. Você vai buscar nos bombeiros. Hoje eles estão disponibilizando tudo assim em site. Aí lá no bombeiro vai ter um lugar que vai ter segurança contra incêndio, legislação, vai ter todas as leis, decretos, as antigas e as vigentes,
os formulários dele, tudo para a gente poder consultar. As medidas que a gente falou, cada uma delas é regulada por uma que a gente chama aqui em Minas de instrução técnica, mas tem outros nomes em outros lugares, né? As instruções técnicas, elas são o tintim por tintim de cada daquele. Por exemplo, alarme de detecção e alarme de incêndio tem uma instrução técnica disso. Saídas de emergência tem uma instrução técnica só dela. Hidrante tem só uma dela. Então, assim, cada assunto desse tem sua normatização separada dessa forma. A gente pega isso daí, junto com o projeto que a gente recebe do cliente, e faz o dimensionamento das medidas. Nas instruções técnicas, você tem lá um jeito que você faz a classificação da edificação. Aí você vai dizer qual o uso, qual o risco, se ele é baixo, médio ou alto. E aí vem naquela questão da carga de incêndio que eu comentei mais cedo. A carga de incêndio é um número que ele expressa a energia do incêndio por metro quadrado. Ela é em megajoules por metro quadrado. É a energia gerada pelo fogo. Então, assim, para quase todos os usos, a gente já tem esse índice tabelado. E essa tabela é nessas normas. Para alguns específicos, tipo edificações tombadas, sabe? Que você tem um volume grande de madeira, depósitos de madeira, de coisa combustível, né? Tipo madeira, estoque madeira em grandes quantidades. Tem depósito de coisas inflamáveis, de líquidos inflamáveis. Tem N questões que a gente tem que fazer um cálculo realmente para chegar nessa medida da carga de incêndio e determinar se o risco é alto, médio ou baixo. Quando a gente determina isso e faz a caracterização, aí a gente vai e acha lá, numa das tabelas, né, das instruções técnicas, quais são as medidas exigidas para essa edificação. Aí a gente vem aqui e puxa nas instruções técnicas e, né, pesquisa todas essas medidas, vê todas as normas para dimensionamento delas e aplica isso no nosso projeto. O projeto fica mais ou menos com essa cara aqui, ó. Isso também é normatizado, o jeito que a gente apresenta o projeto. Ele é bem simplão e a gente aqui trabalha, aqui no nosso escritório, a gente trabalha inclusive para fazer o mais simples possível, porque ele tem que ser facilmente lido por qualquer um. Então, o que acontece? Ali você tem o projeto de arquitetura, que está ali em preto, e as medidas de prevenção e combate a incêndio que estão em vermelho. Tem um símbolo para cada tipo de coisa, né? Um símbolo gráfico, né? Que são essas coisinhas que estão aqui. Isso aqui é um hidrante, também tem uma legenda aqui do lado, está explicando mais ou menos. Esse aqui é o símbolo de hidrante, esse é o símbolo de extintor, esse triângulo. O que muda é o que tem dentro do triângulo. Nesse caso aqui é só um tipo de extintor, mas dependendo do que esse extintor é, esse símbolo interno muda. Essa outra bolinha com esse código e um número aqui embaixo é a sinalização de emergência. Esse é o código também, o símbolo, né, de colocar a sinalização de emergência. Você coloca o código da placa e a dimensão dela no lugar que ela vai ficar. Aqui, não sei se vocês estão vendo, o guarda-corpo dessa escada está em vermelho, que ele é um equipamento de prevenção e combate a incêndio, e pânico. Né? As placas sobre as portas, as luminárias de incêndio com as alturas de instalação indicadas, tá vendo? A gente tem que pôr, porque é de norma, o raio de atendimento de uma luminária tem relação com a altura que ela foi instalada. Então, a gente indica no desenho. A gente, às vezes, põe ela no teto, mas é bom que ela fique na parede, um pouquinho longe do teto, para aquela cortina de fumaça que tem, quando está pegando, não atrapalhe ela. Se você for, quando a gente põe no teto, a norma diz para a gente deixar ela meio soltinha do teto. Você tem isso. Essas caixinhas com essa pontinha aqui ao redor, é o seguinte, a gente tem que fazer esse cálculo, né, da população para dimensionar as larguras das escadas, largura da porta, né, na saída de emergência. A gente normalmente fazia isso num documento separado e colocava junto do processo. O bombeiro ultimamente tem pedido para a gente fazer no próprio desenho. Aí tem ficado assim, tá até nem tão claro quando eu falei que tem que ser, mas para ele é melhor ter isso aqui na mão, no desenho, do que ter que consultar um outro documento, sabe? Isso aí foi a orientação deles mesmos. Mas o desenho fica mais ou menos esse aqui. É uma planta. Aqui, no caso, a gente está sem layout, mas por conta desse uso, quando é um uso, por exemplo, de reunião de público, tipo boate, você tem que pôr o layout inteiro. Supermercados tem que pôr o layout inteiro, mostrando onde que são as saídas, né?
Então, assim, essa é a carinha dele. Olha o hidrante recalque ali, o símbolo dele, tá vendo que fica no passeio. Aqui a gente tem um diagrama que a gente tem que fazer também do sistema de hidrantes, que tem mais ou menos aquilo tudo que eu falei para vocês. Ó. Aqui está o reservatório. Esse simbolinho aqui é o da bomba, a tubulação inteira, os hidrantes para cada pavimento. Aqui o hidrante recalque, nesse caso aqui a gente tem um subsolo. E o cálculo. Isso é uma coisa que a gente realmente tem que fazer uma especializaçãozinha, porque esse cálculo ele é meio que complicadinho. Esse cálculo de dimensionamento a gente faz para dimensionar a bomba, a tubulação, o diâmetro da tubulação, o tamanho É tabelado o tamanho da reserva técnica de incêndio da caixa d'água, mas isso também a gente consegue ver no cálculo, né, se está tudo ok. Mas ele é basicamente porque é o seguinte, o bombeiro te dá a vazão e a pressão que tem que ter no esguicho do hidrante. Né? Isso é normatizado. Então, assim, na situação que você está, para você conseguir essa vazão de norma, você tem que fazer esse cálculo. Né? Saber e aí talvez você tenha que mudar, dimensionar, tipo, diâmetro de tubulação, ou você tem que mudar a potência de bomba, né? Então, essa parte é mais chatinha, mas o projeto fica assim. Esse cálculo a gente nem apresenta assim, mas hoje em dia a gente apresenta um resumo, mas eu quis mostrar o cálculo para vocês. Esse daqui já é um projeto mais específico de rede de sprinklers, é até de um lugar pequeno, mas é porque o que acontece? Esse cliente aqui, ele tinha lá uma rede de sprinklers e colocou um sistema de ar-condicionado meio que obstruindo toda a rede de sprinklers, sabe? A gente teve que ir lá, esse tracejado aqui é o sistema de ar-condicionado, essas linhas vermelhas são a tubulação de sprinkler, né? E aqui esses marcados são os bicos de sprinkler. A gente teve que ir lá fazer uma análise bico a bico para ver como que a gente iria desobstruir esses bicos, né? E o desenho fica mais ou menos assim. Esse daqui a gente fez até ele grandão, não para 50, a gente não costuma fazer tão grande. Mas esse ficou grandão porque esses bicos, a gente tinha que mostrar facilmente que eles estavam desobstruídos. Né? Faz essa planta, e esses que estão marcados a gente tem que detalhar, tá vendo? Isso daqui já foi um desenho para seguradora, diferente, não foi para bombeiro. Isso aqui, que a gente chama é o guarda-chuva do bico de sprinkler. Você tem os tamanhos das coisas e os distanciamentos do bico que você pode ter para ele funcionar. Então, esse aqui ó, esses aqui são só os as-builts, esses daqui já são as propostas. Aqui a gente falou, arreda isso aqui mais para baixo. E aí não vai, sabe? Isso daqui tá ok, mas esse daqui tem que descer. Né? Então, assim, esse projeto já é mais complexo. Esse daí a gente tem que fazer para cada bico. Isso aqui, ó, é a telinha do nosso sistema aqui em Minas, como é que funciona, para falar do trâmite desses projetos nos órgãos. O bombeiro é separado da prefeitura, né? Então, se o bombeiro é sua entidade própria, a prefeitura é a própria, então o bombeiro ele tem um próprio sistema de gestão dos projetos, que é esse aí que é o chamado Infocip, aqui em Minas, mas nos outros estados do Brasil tem seus sistemas também com nominhos diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Você chega e faz um cadastro do projeto lá, e aí segue aqueles itens que eu falei lá no início. Você faz o cadastro do projeto, o bombeiro analisa, né? Quando você faz o cadastro, você já tem que estar com tudo que está na norma e tal, o projeto incompleto. Você sobe lá para o bombeiro, no sistema, o bombeiro vai fazer a análise desse projeto, ele vai ver se isso está conforme a norma, se está atendendo, vai aprovar ou não. Quando ele não aprova, ele te dá uma notificação itemizada do que não está de acordo, do que você tem que trocar. Você pode discordar disso e pedir para ele reconsiderar algum desses itens. Aí, passado esse processo de análise e tal, atendimento de notificação, ele aprova o projeto. Aprovado o projeto, a pessoa tem, eu acredito que até 5 anos para resguardar desse projeto aprovado para ela poder executar as medidas, se ela já não tiver. Geralmente, o pessoal já faz rápido, porque precisa da liberação, que é o que a gente chama de AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. É o documento final que o bombeiro dá
como se fosse uma bits do bombeiro, e ele é uma coisa que tem que ficar pendurada, não sei se alguém já chegou a ver alguma vez. Tem que ficar pendurada nos estabelecimentos de fácil acesso para todo mundo. Antes ele era emitido no papel moeda, um negócio assim, impresso. Hoje ele é um PDF com um QR Code lá que você imprime e a pessoa pode conferir a autenticidade. No estado de Minas, ele tem a validade de 5 anos para quase todas as ocupações. Para a ocupação de reunião de público, a validade é menor, né? Eu acredito que seja de 2 anos. Mas é isso, ele fica válido por 5 anos. Quando ele vence, você tem que renovar. Se tiver tido alteração no desenho, mudança de uso, mudança de layout, acréscimo de área, você tem que atualizar o projeto, aí o bombeiro aprova de novo e libera de novo, né? Então, assim, o serviço, né, o trâmite no órgão é mais ou menos esse. Esse portal deles aqui é onde que a gente consegue conversar sobre tudo com eles. Como é um serviço normatizado, é uma questão que você tem que atender à lei, quase toda a comunicação que se faz com eles é escrita, para você ter a documentação disso e a resposta vir para você corretamente também. E valer como instrumento judicial se precisar, sabe? Então é tudo reconhecido. A responsabilidade técnica e responsabilidade civil nesses projetos é bem grande, né? O responsável técnico ele é responsável por toda essa tramitação e essa tradução do bombeiro para o cliente, e ao mesmo tempo muita coisa fica na responsabilidade da gente mesmo. Você termina o projeto, ele é todo seu, né? Vamos dizer assim, tipo, não é uma coisa qualquer, assim, uma responsabilidade pesada, grande. Aí eu acho, na verdade, que é isso. Projeto de incêndio, passei tudo aí com vocês. Resumidamente e bem rápido. Vocês podem perguntar agora se quiserem. Desculpa se eu falei correndo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu volte a algum ponto, só falar. Bom demais, Tony. Obrigado. Acho que foi bem esclarecedor, assim. Vamos abrir para perguntas aqui. Pessoal, eu acho que para a gente manter uma ordem, acho que assim, talvez algumas pessoas tenham dúvidas, tentar levantar a mãozinha aí, tá? E de preferência falar em vez de escrever, e se puder ligar a câmera é bom também. Tá? Bom, então vamos. Ana Beatriz Costa. Na verdade, não é bem. Eu queria te pedir para ver se tinha como você disponibilizar esse material para a gente. Claro, no final aí eu passo para o Hugo. Tá, joia. Obrigada. Gente, alguém? Boa tarde. Boa tarde. Eu tô no celular e não consegui levantar a mão e só abrir o áudio, tem problema? Não, vai lá. Ok, tudo bem. Eu tenho. Minha pergunta são duas, na verdade. Eu queria saber quais tipos de projetos são obrigatórios ter a aprovação do bombeiro, ou se tem algum que, assim, de cara já não precisa. Todas as edificações de uso coletivo, elas têm que ter a liberação do bombeiro. Se você tem, por exemplo, uma loja, uma edificação, uma casinha num terreno que é menor que 200 metros quadrados, o risco dela é baixo, você consegue ter uma dispensa, por exemplo. Sabe? Você tem situações específicas que você pode ser dispensado, mas é bem específico e é tipo 2 situações só. Tá? Geralmente é quando você tem um tamanho menor, né, da edificação e o risco baixo. Então, é bem pouco. O resto, todos têm que estar ok. Tudo que é de uso coletivo tem que estar ok. Então, até, por exemplo, eu faço uma lojinha com uma casa unifamiliar em cima, ainda precisa, né? Precisa, porque esse ainda está tendo um uso misto. Uhum. Entendi. Mesmo que seja, por exemplo, se isso tudo não der 200 metros quadrados, vamos dizer, você ainda consegue uma dispensa, sabe?
Mas mesmo a dispensa você tem que ir buscar. Entendi. Aí a segunda pergunta era sobre custos. Se tem algum custo, além do preço do projeto, é claro, mas, tipo assim, tem algum custo que o bombeiro cobra ou algo assim? O bombeiro, ele cobra uma taxa para fazer a análise e uma taxa para fazer a vistoria. Essa taxa, ela é em cima da área da edificação. É um cálculo. No sistema do bombeiro lá, ele já faz hoje em dia sozinho, mas no site do bombeiro tem explicando. Um cálculo em cima da área da edificação, você multiplica por um índice que quer dizer o tipo de proteção que você tem. Se você tem por extintor é um, se você tem por extintor hidrante é outro, e se você tem por extintor hidrante e sprinkler é outro. Então, assim, como se fosse assim, um índice que vai multiplicar, que vai encarecer ou embaratecer assim, a taxa, porque quer dizer da complexidade dos sistemas multiplicado pelo tamanho do lugar. Então, quanto mais complexo e maior, vai ficar mais caro. Entendi. Mas aí é multiplicada a área por esse índice e por um índice que é a unidade para não falar, no estado tem essa coisa, não sei quem tem bolsa aí na PUC, na época que eu tinha bolsa aí, tinha uma unidade básica de auxílio, que era para não reajustar o salário da gente com o salário mínimo, né, uma coisa assim. No estado tem isso também, que é para quando você paga taxas para o estado, para a fazenda do estado, você tem essa unidade básica que cada ano ela tem um valor. Um índice também que você multiplica. Aí você chega no valor da taxa. Mas, normalmente, edificações que são menores que 750 metros quadrados, que já enquadra num tipo de projeto que é simplificado, elas têm taxa baixa. A taxa dela, como se fosse assim, até 400 metros quadrados é taxa mínima, que é tipo R$50. Sim, bom saber. Ok, obrigado. Tá joia. Beatriz. Oi, agora sou eu de novo. Agora é uma Tá. pergunta. Ô, Antônio, no caso de reforma, ideal seria fazer essa reforma primeiro ou o projeto de prevenção de incêndio? Ou não importa essa ordem? Você desculpa, que quando você começou a falar, baixou seu áudio, você perguntou se caso tenha uma reforma. Isso. Vamos supor que essa loja não tenha o projeto de prevenção de incêndio ainda e que seja necessário fazer. O ideal é que faça isso primeiro ou faça a reforma primeiro, ou essa ordem não importa? Então, para a loja funcionar, ela tem que ter o AVCB, né? Porque senão a Juseng nem libera o CNPJ dela, o alvará, sabe? Então, ela tem que estar num lugar que... O que acontece? Quando a gente vai fazer uma atividade econômica, a gente tem que pedir um alvará na prefeitura, porque a gente tem que pagar imposto para a prefeitura. Então, quando você vai pedir esse alvará, você entra nesse órgão que chama Juseng, que ele vai fazer a caracterização da sua atividade para saber onde você está enquadrado. E normalmente lá ele já fala que você tem que ter liberação do bombeiro. Então, assim, quando você começa essa loja, você já tem que ter, você já teria que estar ok com o bombeiro, sabe? O que a gente costuma fazer a gente já pega o projeto dela, se ela não tem nada, igual você falou aí, se ela não tem a VCB, se ela não tem liberação do bombeiro, você já tem que fazer isso junto do projeto inicial, porque senão você vai ter problema para funcionar com a loja. Se ela está numa edificação, que é uma galeria comercial, e já tem um AVCB, uma liberação do bombeiro, você pode mexer nisso só quando for renovar. Entendi, obrigada. Tranquilo. Pessoal, alguém? Acho que esse aqui já era da Beatriz. Pessoal, tudo certo? Então, dúvidas esclarecidas? Podemos terminar? Gente? Alô?
Hugo, só falar alguma coisa aqui, que eu achei muito bacana essa palestra, porque eu trabalhei numa empresa que eles faziam, né, combate a incêndio, e a maior reclamação deles era a compatibilidade do projeto do arquiteto com as normas que os bombeiros pediam. Então, não tinha essa compatibilidade. Então, às vezes eu acho que o arquiteto não vê, às vezes não consulta essas demandas do bombeiro, e na hora de executar, às vezes tem que mudar coisa pequena, fazer alteração de corrimão, altura, essas coisas. E eu achei legal a palestra, eu acho que a gente até tinha que ter tido mais contato, né, com essa parte mais a fundo, assim. Eu achei muito bacana e agradeço. A apresentação foi bastante bacana. Obrigada. Que bom, gente. Que Valeu, bom que vocês Fernando. gostaram. E tem que ter mesmo, viu? A gente tem que ter isso mais, pelo menos, igual a gente já tem uma pinceladinha de coisas de prefeitura na faculdade, né? O pessoal fala um pouco, não tão profundamente. A gente tinha que ter de incêndio, e eu acho que isso mais profundamente, porque é uma questão mais importante, né? No sentido de... E até nesse ponto aí que a Ana falou, você já está com a obra acontecendo e tem que fazer modificação, sabe? Isso é um prejuízo para o cliente. Então, assim, e fora que fica passando uma ideia que a gente não sabe o que a gente faz, né? Então, é importante a gente dar uma... Porque a gente passa muito rápido por isso na faculdade, né? Quase que não passa, assim, então... eu mesmo, a gente, você sabe, né? A gente aqui, a gente aprendeu tudo na marra. Sim, sim. Né? Mas, assim, é bom a gente tentar, pelo menos, procurar, né? Eu acho que tinha que ter mais na faculdade mesmo. O que eu falei no começo lá é uma área pouco explorada academicamente, que podia estar mais... É o lugar de desenvolver essa área aí. Na escola, onde a gente pode, né, experimentar e olhar a tabela, acho que é importante. Bom, deixa eu ver aqui. Você está conseguindo acessar o chat também? Bom, Eu vejo só a listinha aqui, o chat é esse. Bom, enfim, agradecimentos em geral. Bom, gente, que bom que vocês gostaram. Eu também gostei muito. Acho que foi bem legal, bem proveitosa a palestra do Tony. E, bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então, tá? A gente encerra por aqui. Tony, muito obrigado. Valeu demais. Espero que a gente possa depois chamar você presencialmente, depois que o caos for passar, né? Tranquilo. Obrigado a vocês aí, gente, pela oportunidade de falar disso. A gente precisa falar mais disso, né? Tem que expandir essa conversa. Estamos à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, na apresentação tem nosso site, nossos contatos. E aí vocês fiquem à vontade. Bom demais. Tá, pessoal? E depois eu passo para vocês também, eu mando lá na pasta da nossa disciplina o material deles, tá? E todo mundo fica com acesso ao PDF, acho que é bom também, ter um material de referência. Bom demais. Então tá, gente. Obrigado pela atenção, Antônio. Valeu demais. Valeu vocês, gente. Obrigado. Um abraço. Até mais. Boa tarde. Até mais, gente. Um abraço. Até semana que vem.